Oi, meus queridos. Hoje é quarta-feira santa e a liturgia de hoje segue o mesmo padrão da liturgia de ontem, terça-feira santa, com um ponto de vista um pouco diferente. Ontem nós meditamos o relato da traição escrito por São João, evangelista. Hoje a liturgia nos traz o relato escrito por São Mateus. Mateus, que vai escrever a partir do testemunho das comunidades. E ele nos mostra que o Filho do Homem, portanto o novo homem, o novo Adão, vai partir como está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Isso está em Mateus, no capítulo 26, no versículo 24. A liturgia de hoje nos conduz ao limiar do mistério. Nós estamos a um passo do tríduo pascal. Amanhã, quinta-feira santa, termina o tempo da quaresma ao pôr do sol e inicia-se o tríduo pascal, com a missa do lava-pés. É chamado de tríduo pascal porque a missa que começa amanhã, depois do pôr do sol, com o rito do lava-pés e a instituição da Eucaristia, ela tem só começo. Ela não termina amanhã. Ela passa pela sexta-feira, com o rito da paixão do Senhor às 3 da tarde, e só vai terminar no sábado à noite com a celebração da vigília pascal. Por isso nós chamamos de tríduo pascal, porque é uma celebração que começa na quinta, passa pela sexta e só termina no sábado. Enfim, no evangelho de hoje, quarta-feira, véspera do encerramento da quaresma e do início do tríduo pascal, a tensão aumenta, os rostos se fecham e os corações são postos à prova. O drama da traição ganha um corpo e com ele a revelação de Deus atinge o seu ponto mais sombrio, mas também mais luminoso. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar na homilia de hoje é a respeito daquilo que o evangelista Mateus vai nos colocar como o preço do escândalo. 30 moedas de prata. Este é o preço que Judas Iscariotes cobra para entregar Jesus. Ele se aproxima dos chefes dos sacerdotes e faz uma pergunta direta e totalmente fria. Quanto me dareis se eu vos entregar Jesus? Aqui não existe hesitação, não há lamento, existe cálculo. Judas é calculista. 30 moedas de prata. E esse não é um número aleatório. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que 30 moedas de prata? E aqui eu convido vocês a voltarem ao livro do Êxodo, no capítulo 21, propriamente no versículo 32. 30 moedas de prata é o valor pago pela vida de um escravo que foi ferido por um boi durante a lida. Ou seja, Jesus é trocado por um preço vil de um escravo ferido, como se fosse uma propriedade descartável. Aquele que é o filho, o mestre, o amado, é vendido como um escravo qualquer. Mateus quer nos escandalizar. E ele consegue, meus queridos. Porque no coração da liturgia nós somos lembrados que o amor de Deus se expõe ao mercado da nossa indiferença. O segundo ponto que eu destaco, e recordo o que eu falei ontem, o cenáculo, o lugar da ceia e a mesa da tensão. O Evangelho nos leva mais uma vez ao cenáculo. É a última ceia, mas a atmosfera é densa, pesada. Jesus, com toda a sua sabedoria, mesmo com angústia, ele vai dizer, diante dos 12 ali reunidos, um de vós vai me trair. E os discípulos, um a um, começam a se perguntar, por acaso serei eu? Por acaso sou eu, Senhor? Esse é um dos momentos mais intensos desse evangelho. Porque ninguém dos 12 que estão sentados na mesa
tem plena certeza de si. Todos eles se sentem vulneráveis, ou seja, os 12 percebem que o pecado mora perto, muito perto. Veja só, eles não conseguem confiar em si mesmos. Por isso todos eles perguntam: serei eu? Porque eu não estou firme na fé, eu estou titubeando. Porque se eles estivessem firmes na fé, certamente eles diriam: eu não serei. Não serei eu que farei isto, Senhor. Mas estavam fracos, vulneráveis. Por isso todos os 12 gritavam: serei eu? Será que sou eu que farei isso? Próprio de quem é fraco. E aqui está uma das mais preciosas lições espirituais do Evangelho. A traição não começa com o ato de trair. Ela começa com o descuido interior. Aquele que não vigia, trai. Aquele que se julga firme, cai. A liturgia nos convida a fazer a mesma pergunta: por acaso sou eu, Senhor? Não como dúvida apenas, meus queridos, mas como um exame de consciência. Não como suspeita, mas como súplica. Senhor, não me deixeis cair em tentação. O terceiro ponto que eu ressalto é a figura de Judas, que exerce uma atitude entre a liberdade e o mistério. Nós chegamos então ao centro dramático. Judas, o traidor. Quando ele pergunta para Jesus: mestre, serei eu? Todos tinham perguntado, mas para Judas, Jesus responde com uma frase de duplo sentido. Ele não afirma nem que sim, nem que não. A resposta de Jesus para Judas é: tu o disseste. Jesus não acusa Judas, mas expõe a consciência dele diante dele mesmo. É o julgamento silencioso do coração. A escolha foi feita. O plano está em curso. O que Judas fará, fará às escondidas. Mas diante de Deus, nada é oculto. E aqui encontramos um ponto místico. Jesus permite a traição, ele não a impede. Ele poderia desmascarar Judas na mesa, poderia expulsá-lo do cenáculo, mas não o faz. Porque o amor verdadeiro respeita até mesmo a liberdade que o trai. O Cristo que ama até o fim não manipula a história. Ele a redime por dentro, aceitando até mesmo ser vítima dessa perversão humana. O quarto ponto que eu destaco é a ceia como juízo e misericórdia. A última ceia é, ao mesmo tempo, um momento de profunda comunhão e julgamento. O pão é partido, o vinho é distribuído. E ali está o corpo entregue e o sangue derramado por vós. Por vós quem? Por vós que estáis sentados comigo à mesa. Por vós, os 12 escolhidos, mas também por todos. Mas a ceia também é uma denúncia, meus queridos, porque aqueles que comungam sem amar são traidores. A Eucaristia não é neutra, ela consagra os corações disponíveis, mas denuncia os corações duros. A Eucaristia não é neutra. Por isso essa quarta-feira é também um convite à revisão da nossa comunhão com Cristo. De que modo estamos sentados à mesa com Ele? Somos íntimos ou somos apenas próximos? Tocamos o seu corpo com reverência ou como uma rotina? E o quinto ponto que eu destaco é a frase de Jesus que diz: ai daquele por quem o Filho do Homem for traído. Jesus diz essa frase não como uma condenação, mas como um lamento escatológico, futuro. Ele não quer a perdição de Judas, ele sofre pela perdição de Judas. E aqui o
ai daquele é bíblico. Sempre que nós ouvimos este termo vocativo, ele vem carregado de um grito profético, ou de um choro diante da ruína espiritual de alguém ou de algo que, podendo ser salvo, preferiu as trevas. A liturgia de hoje é, portanto, um espelho. Revela-nos que a paixão de Cristo não começou com os soldados romanos, aliás, os soldados do pretório, os guardas do templo, no jardim do Getsemane, mas começou com a traição do coração de quem se sentava à mesa de Jesus. Antes de ser flagelado, Jesus foi abandonado. Antes de sangrar na cruz, ele chorou no cenáculo. Concluindo, meus queridos, é importante pensarmos no crepúsculo do amor. A Quarta-feira Santa é o crepúsculo do amor. Quando o sol começa a se esconder e as sombras da traição ganham corpo, é nesse crepúsculo que a alvorada da Páscoa já se insinua. Se você também já traiu, negou, se afastou, ou vendeu sua fé, sua verdade, por um punhado mesquinho de moedas emocionais ou ideológicas, saiba que ainda há tempo. A Eucaristia, desde aquela noite no cenáculo, segue sendo oferecida até hoje. A misericórdia ainda é servida à mesa. Mesmo que à mesa tenhamos amigos, pão, vinho e traidor. Não fuja da ceia. Não tema a luz. Mesmo que a noite tenha entrado, o Senhor ainda está à mesa. E olhando fixo em nossos olhos, Ele ainda nos chama pelo nosso nome. Um beijo no coração de cada um de vocês.